Pronto. Está gravando, então ele está avisando vocês, e agora, a partir de agora, todo mundo sabe que se fizer uma pergunta no áudio, coisa parecida, vai subir aqui para a transmissão, tá? Sempre que você entrar na sala, vai ter essa mensagem aparecendo, essa projeção, o tema da aula, e às 19 horas eu começo aqui a bater papo, fazer como eu fiz hoje, cada vez menos tempo vou gastar com essa introdução, para tentar caminhar com o assunto do dia, ok, gente? Então, isso é uma questão. A segunda, essa programação aqui, ó. Teoricamente, nos 5 minutinhos depois que a gente começar aqui, às 7h05 até 7h10, eu vou só recapitular a última coisa que a gente fez. Eu não vou ficar fazendo revisão muito longa, pelo simples fato de que nós temos o vídeo gravado. Então, se alguém tiver com dúvida, minha sugestão é que procure o vídeo, assista. Vou tentar ser muito didático, passo a passo e tal. E não serei apenas eu que vou transmitir coisas aqui, eu vou ter pessoas que vou convidar, alunos meus, colegas que usam R também para compartilhar coisas. Então fica aberto já o convite, se alguém que já usa R e quer compartilhar alguma coisa. A gente pode combinar já um dia de ser o dia da pessoa falar. Não é um curso do Hugo, tá, gente? Eu estou tentando fazer tipo um grupo de ajuda de usuários de R anônimos. Quem quer se juntar para falar de R, tem dificuldade, não tem tempo para fazer uma aula, coisa assim, é para isso. Não é tanto eu dando aula para vocês. É mais para a gente compartilhar experiências e, lógico, que a gente aprende um pouquinho com isso, né? E aí, de 7h10, que é mais ou menos agora, até as 7h40, a gente vai sempre mostrar as coisas. Então, por exemplo, chegou atrasado um pouquinho. Se chegou às 7h10, não vai perder a exposição. E eu volto às 7h40 para quê? Para dar tempo de ter pergunta, discussão no final. Então, quem não puder ficar até o final, se ficar até 7h40, consegue fazer pergunta, consegue acompanhar ao vivo, que era muito mais fácil eu gravar um curso desse aqui, colocar no YouTube, mas ninguém me pergunta nada, então não tem muita graça. A ideia é que vocês conversem, perguntem, me interrompam, ou o que estiver falando aqui eu vou interromper também, porque a ideia é que a gente bata papo sobre as possibilidades. Então, a programação mais ou menos essa sempre, o que quer dizer que vocês baixarem o vídeo também no YouTube lá para assistir depois, vocês vão entender que desses 7h10 até 7h40, meia horinha é de apresentação de conteúdo. Então vai ficar sempre meio que num padrãozinho, lógico, não vou ficar com camisa de força nisso, controlando a ferro e fogo, mas a ideia é que tenha no máximo uma meia horinha da gente mostrando coisas para ter um tempo de discutir, senão a gente também não sai do lugar e não contempla as pessoas que estão sem áudio, sem câmera, né? Vou perguntar no chat, vou deixar para 7h40 para poder responder, tá? Aí o que acontece? Eu estou sugerindo nesse e-mail algumas coisas interessantes aqui, que eu mando o convite para vocês pela agenda do Google. Tem pessoas que mandaram um e-mail no cadastro e provavelmente não receberam o convite ou não acharam hoje, então vamos contando que aos pouquinhos as pessoas vão aparecendo, mas eu estou vinculando vocês na agenda, porque vocês não precisam pedir para entrar na próxima vez. Então fica já no calendário de vocês do Google, então tem uma notificaçãozinha antes, ajuda a lembrar e tal. Não precisa vir sempre, né, gente? Como eu expliquei na inscrição, vocês têm um número de horas que eu vou certificar de tempos em tempos, pela projeto de extensão da UFS, isso é um projeto de extensão da universidade, então a gente certifica de tempos em tempos para vocês poderem ter lá esse registro da participação, que é importante para a gente, para vocês também e tudo mais, né? E em caso de qualquer dúvida sobre o projeto, dificuldade, esse é o e-mail, rhumanidades@ufs.br. É um e-mail que não chega só para mim, ele chega para a equipe que vai me ajudar também no projeto. Então, é tipo os monitores, né, que vão conseguir responder ajuda de código, coisa assim, que eu também vou organizar isso em função da demanda que a gente for percebendo aqui, tá? Ok até aqui, gente? Tranquilo o desenho? Essa é a programação toda semana, de 7h10 a 7h40, a gente apresenta coisas, 20 minutinhos para poder discutir, e pontualmente também eu encerro às 8h, porque segunda-feira, semana começando, ninguém tem muito tempo para ficar até tarde nisso aqui, tá? No outro dia de manhã, o vídeo vai ficar disponível, tá? Frequência e atividades. O que vai acontecer? No começo, não vai ter nada para vocês fazerem em casa, não se tentarem reproduzir o que eu estou fazendo. Aos pouquinhos, vou passar umas coisas extras. Para quem quiser tentar fazer sozinho. Então, eu vou passar um roteiro, se tenta fazer em casa, sem eu ter dado o código, para vocês poderem aprender a fazer. Se tiver dificuldade, manda para o meu e-mail, para esse e-mail aqui, do R Humanidades. Eu vou tentar dar devolutivo pelo e-mail, os monitores vão me ajudar com isso. A ideia é que vocês consigam ter cada vez mais autonomia para fazer sozinhos. E no futuro, qual que é o meu plano? Fazer como todos os encontros de grupos de R fazem. A gente escolhe um problema para a gente poder resolver juntos. Sei lá, pegar um dado do DataSUS, pegar um dado do IPEA e fazer uma análise juntos, entendendo como é que faz a análise, baixa os dados, importa. Cada um faz o seu, a gente volta para discutir aqui. Então tem que ser mão na massa, senão não anda, né? E para isso, a gente tem desses 10 minutinhos, vai ser o momento que eu vou considerar a frequência propriamente dita, tá, gente?
Então, aqui agora no chat, eu vou colocar para vocês o link da frequência, que é um formuláriozinho só com o nome de vocês e o e-mail que vocês estão usando, para eu registrar quem estava aqui. Quando der lá às 7h40, eu fecho o formulário, e aí quem tiver que sair já saiu, já preencheu, tá tudo certo. Então, a ideia é que vocês preencham enquanto estão aqui, tá? Algo, você vai fiscalizar se você está aqui preenchendo? Não, né, gente? Vou mudar o link toda semana, eu não vou fiscalizar, que se o cara quiser vir aqui para ganhar um certificado de IR só preenchendo o formulário, eu dou para ele com o maior prazer, não faz nem sentido, né? Mas enfim, é só para registrar quem precisa do certificado. Principalmente os estudantes, né, que precisam de horas de extensão, eles têm que estar aqui, eu tenho que acompanhar a frequência, enfim, tá? E no finalzinho aqui eu coloco algumas informações importantes. Para quem não tem o Meet testar antes, instalar, pode usar o celular se quiser, mas vai ter dificuldade para ver na tela algumas coisas, né? Eu vou colocar os vídeos no dia seguinte, então amanhã de manhã eu subo o vídeo no YouTube e mando para onde? Eu mando para o canal que já está identificado lá, que é youtube.com/rhumanidades, vai ficar lá. No e-mail que eu botei para vocês, nesse link que eu compartilhei aqui, já tem também, mas a gente vai divulgando isso. E aí vocês vão poder acompanhar no dia seguinte o que eu fiz. Então, eu vou fazer com calma ao longo da semana. E quando tiver alguma atividade para fazer, o vídeo que eu vou fazer aqui também é a base para ela. Então, vocês têm como se fosse um apoio no meio do caminho. Vou tentar responder todos os e-mails que me mandarem. Nesse momento eu estou um pouco mais folgado, mas quando as aulas eu tiver em sala de aula de novo, fica mais complicado. Mas a princípio não é difícil, tá, gente? Estou bem acostumado a responder dúvida de programação, porque eu faço isso o tempo inteiro. E eu estou acostumado também a repetir a mesma resposta 50 vezes. Não fiquem encabulados, não tem pergunta tonta, não tem pergunta boba. Programação é um negócio complicado para quem está começando. E nesse momento que a gente está vendo agora, com esse monte de ferramenta de IA, programação é mais importante do que era antes, porque apesar da IA programar para a gente, e eu estou usando muito para testar coisas com isso, para ver onde que vão, esses limites da IA nos permitem chegar, quanto mais você sabe de programação, melhor você pede. Então tem isso também, né? A gente consegue pedir, mas não sabe avaliar se o que ele fez está bom. Então eu acho que a gente vai discutir um pouco sobre isso também depois, tá? E aí, finalmente, aqui tem os links das instalações. Eu separei os links para Windows, Mac e Linux, porque eu sei que as pessoas podem ter Mac e Linux, é mais raro, mas pode ter também. Nós vamos utilizar o RStudio por enquanto, mas no futuro eu vou mostrar o Positron para vocês, que é um outro editor do mesmo fabricante do RStudio, também é gratuito, só que ele está um pouco bugado ainda. Eu tentei usar ele na disciplina recentemente. Os alunos tiveram muita dificuldade, então eu voltei para o RStudio um pouquinho. Mais pra frente eu falo sobre isso, as diferenças, prós e contras. O RStudio é estável, tem anos que está sendo desenvolvido e utilizado pela indústria, então eu diria que é o ambiente mais confiável para trabalhar com R hoje, é o RStudio. O Positron é promissor. A vantagem do Positron é que ele permite que você possa usar com Python junto, com Julia, que são outras linguagens de programação científica também que são interessantes, tá? E aí, finalmente, aqui, gente, no comecinho do e-mail, vocês conseguem também achar o Instagram do Forma, que é o laboratório, o link para o site, que não tem grandes coisas lá, mas vai ter no futuro as atividades, e aqui é o canal do YouTube do projeto, tá? Para vocês poderem ver os vídeos no dia seguinte. Ok, gente? Até aqui? Dei uma geralzona no e-mail, vocês têm uma cópia dele, mas qualquer coisa, me interrompam, me perguntem, tá? Muito bem, vamos lá. Agora, eu tenho ainda 20 minutos para poder falar e o que eu vou fazer com vocês hoje. Eu vou começar a andar pelos problemas da instalação, do download do R e do RStudio. Esta é a página atual do R. Quem já tentou baixar aí, e conseguiu baixar, e tentou instalar ou não instalou, não sei, tanto faz, deve ter achado estranho uma ferramenta tão poderosa com um site tão anos 2000, né? E é isso mesmo, gente. O CRAN, que é esse site, né, que é esse Comprehensive Archive, ele é um repositório das distribuições do R, que tem a mesma cara há muito tempo. Ele não muda, e ele é assim, porque ele tem que ser leve, tem muito acesso também, né? Mas o perfil dos usuários do R não necessariamente são pessoas preocupadas com sites muito bem feitos, assim, né? Ele tem outros interesses. E aqui no CRAN, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam para instalar o R na sua máquina. Só que o R, ele funciona sem o RStudio. O R, ele tem um editor de código nativo dele, que é muito básico, muito hostil, não é fácil de usar. Tem gente que gosta de usar. Ele tem a versão para usar no DOS também, lá no terminal do Windows, ou no terminal do Mac, do Linux, que é mais para programador mesmo, que também tem sua utilidade, principalmente com o IA hoje em dia. Mas quando vocês vão aqui baixar esse negócio, vou pegar do Windows aqui,
Ele vai te oferecer diretamente esse link que é o que todo mundo precisa para instalar o R pela primeira vez. Nós estamos hoje no R 4.5.3. Ele continua sendo atualizado com bastante frequência. O 5.2 saiu no final do ano passado, se não me engano, em dezembro. Já saiu um novo, o 3. Eles têm uma comunidade muito ativa atualizando o software. Então, vocês clicarem nesse link aqui, vocês vão baixar o R para Windows, 87 MB, instalado eles dá uns 400, 500 MB. Não é muito pesado, o R é um software que ele é muito antigo, ele é uma coisa que começou a ser feita nos anos 90, então ele rodava em máquinas muito piores do que a gente tem hoje, então ele aguenta rodar numa máquina mediana. O que ele pode sofrer um pouco é quando as análises crescem muito de tamanho e os bancos de dados ficam muito grandes, mas ele, para fazer coisas pequenas, o que eu falo de pequenas? Menos de 100 mil registros. Isso é pequeno pro R. O R trabalha com 1 milhão de registros. Ele trabalha, o IBGE usa para processar dados, sabe? Do censo. Então pensem um pouco no tamanho de uma base de dados do censo. Então ele se dá muito bem com máquinas velhas, com bancos de dados que são grandes para a maioria de nós que trabalha com humanidades, né? Exceto algumas áreas, tipo mais da pessoa da econometria aí, ou enfim, vai trabalhar com bases maiores, mas de maneira geral, os conjuntos de dados que a gente usa nas humanidades são menores. E o pessoal que trabalha com web também, com redes sociais, né? Aí tem um pouco de base maior, mas não é um problema. Então, se dificilmente vou ter uma máquina que não consiga rodar o R. E como ele foi feito pensando em universitários, ele foi feito pensando que o laboratório de informática de faculdade é meio defasado, né? Então tem isso também, tá? Clicando aqui, vocês vão baixar o R, ele vai baixar esse arquivo no computador de vocês, e aí pronto. Baixado ele, a gente pode instalar. Eu não vou instalar agora ainda, eu vou mostrar como é o site da POSIT, que é quem faz o RStudio, que é muito melhor que o site do R. E aí eu vou explicar por quê, inclusive, né? A POSIT é uma empresa que se chamava RStudio antes, e que ela é a empresa que desenvolveu o RStudio. O RStudio ele é tanto um editor que está lá na sua máquina, quanto um servidor, que você consegue acessar o editor pela web. Eles têm soluções de você acessar o RStudio pela nuvem, então não precisa ter instalado na máquina, você pode trabalhar em equipe usando o RStudio online, ele é um barato por isso. Mas ela também, de uns tempos para cá, começou a oferecer soluções corporativas para quem usa R para trabalhar com ciência de dados, né? Então a POSIT ela tem uma série de ferramentas open source, entre elas o RStudio, que está aqui, mas ela também tem coisas muito importantes, tipo Quarto e Shine. São duas coisas muito interessantes que a gente vai discutir mais para frente, que ajudam bastante quem trabalha com análise de dados usando R. Mas ela também tem, entre outras coisas que ela oferece, a POSIT, ela é a mantenedora de pacotes muito importantes para o R, ou seja, coisas que você instala no R que aumentam as capacidades que o R oferece para gerar gráficos, para analisar dados. A POSIT também é a mantenedora de muitos pacotes desses assim. Então, assim, é uma empresa que apoia a comunidade, realiza eventos anuais. Então, ela é um pouco mais estruturada que a parte aberta, né? Comparando isso aqui, este site do R com o site da POSIT, vocês veem uma diferença importante aí de investimento em comunicação também, né? E aí, gente, quando a gente vai aqui procurar o RStudio, ele está aqui no menu, ó, Free e Open Source, e aí está falando que é a IDE, mas IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento, é isso que significa IDE. Você consegue fazer tudo que vocês precisam com R no RStudio, lá no espetáculo, e a versão gratuita, né? E aqui embaixo vocês conseguem ver quanto é que custa por ano, para você usar por estação, e a versão gratuita. Vamos aqui na versão gratuita. E aí ele te pede para você baixar o RStudio, aqui nessa área aqui embaixo, ó, vou refazer o caminho, tá? Eu fui lá em Open Source, RStudio, depois vim aqui embaixo na opção gratuita, e aqui eu vou baixar o RStudio. Aí o que ele faz comigo? Ele vai me oferecer para eu instalar, mas ele me dá a opção de eu usar online primeiro. Não vamos usar online agora, mas eu vou mostrar para vocês como é que usa. Para quem tem orientando é muito bom, meus orientandos de mestrado que usaram R, a gente conseguia botar na nuvem os dados, e eu usava de casa, ele também, a gente trabalhava juntos, cada um no seu lugar, muito bom. O trabalho da equipe é muito, muito, muito bom, o RStudio na nuvem, mas nós vamos usar, por enquanto, a versão instalada. E aqui embaixo, ele te diz que você tem que primeiro instalar o R e depois instalar o RStudio. Então, quer dizer, o RStudio não vem com R. O RStudio é só uma camada para você digitar código, gerar gráfico, instalar pacotes,
de maneira mais amigável, e você precisa ter o R por baixo. Ok, gente? Por isso tem que ter os dois. O R é o interpretador da linguagem. É uma linguagem que ela tem uma série de parentescos com outras linguagens que a antecederam, entre elas a S, que era uma linguagem proprietária, privada, que foi vendida por outra empresa depois, enfim. Também tem algumas coisas que ela herda de Scheme, tem coisas que ela pega que aproveita de Fortran, não na sintaxe, mas na lógica de programação. Tem, inclusive, coisas do R que são em Fortran por baixo, que é uma linguagem que faz sistema antigão de mainframe de banco, umas coisas bem... que a gente nem fala mais nisso, mas são linguagens importantes. E aí você vai usar o RStudio como se fosse uma capa que torna o uso dele mais amigável, tá? Então a gente precisa dos dois. Eu vou interromper meu compartilhamento aqui, porque eu vou precisar compartilhar minha tela com vocês para mostrar o caminho da instalação. Já salvei os 2 arquivos. Quem já tiver com ele salvo e não tiver instalado, quiser me acompanhar, pode também, que eu vou fazer passo a passo agora. E a ideia é que a instalação é super rapidinha. Depois que eu instalar, eu vou abrir, mostrar como é que está na tela mais ou menos, e vou ver quanto tempo que eu vou ter para poder mostrar coisas que eu já fiz com o R. Vocês poderem ter um pouco da ideia de para que serve esse negócio e até onde que eu posso ir com ele. Eu sou usuário de R de quase todos os dias, são poucos os dias que eu não faço alguma coisa com R, porque eu faço coisas das pesquisas que eu estou desenvolvendo com R, as coisas que eu oriento, e às vezes eu quebro galho para amigos, estou com um problema com dados para resolver. Uma das coisas que eu vou mostrar aqui hoje, até uma coisa que o colega aqui, o Jorge, pediu para eu fazer para ele e tal, uma coisa que era um trabalho maluco de semanas, braçal, eu fiz uma coisa no R que numa tarde resolveu o problema, sem usar IA, só com R. Então, vamos dar exemplos para vocês de coisas que dá para fazer com R, coisas que eu fiz há 10 anos quase, coisas que eu fiz agora mais recentemente, para vocês entenderem um pouco as possibilidades, ok? Tudo bem? A gente está aqui também? Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que eu falei não está devidamente explicada, que merece algum tipo de detalhamento, ou posso ir em frente? Se estiver tranquilo, vamos nessa. Ok. Beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. E aí, gente, vocês vão ter o prazer ou desprazer, vamos descobrir isso agora, né? De ver uma tela pequenininha, porque meu monitor é gigante, né? Então, acho que compartilhou, né? Tá aparecendo para vocês, não tá? Vocês estão se vendo no cantinho aqui. Então, que os 2 instaladores eu tenho, o R e o RStudio, certo? Vou começar pelo R primeiro. O meu R instalado é o 4.5.2, então, de propósito, eu vou atualizar ele na frente de vocês. Ele já tem a opção de português brasileiro aqui, pode ter ficado pequeno, vocês poderem ver, mas tá aí. Eu vou... Ele dá uma licença aqui só para você concordar. É GNU, tá, gente? Então, ele é livre, igual o Linux, igual o OpenOffice, não tem nenhuma linha fina, nada para pegar no contrapé que a gente está fazendo isso, é software livre mesmo. Vou pedir para ele instalar onde já está instalado mesmo, que é o R452 e vai instalar o 453. Vou mandar instalar padrão, sem mudar nada, só dando avançar, sem muito medo. Vou deixar para ele não mudar nada especial, deixar a instalação padrão, não tem problema. Avançar e vou embora. Vai instalar rapidinho. Só para vocês terem um pouco de noção, minha máquina tem 16 GB de RAM, 2 TB de HD SSD, e é um Ryzen 7. Então, nem é uma máquina de top de linha, assim, é uma máquina comum, e o roda o R muito bem. Ó, já instalou, ok. Quando o R termina de instalar, ele bota esse íconezinho aqui, ó, que é o ícone do R, que é diferente do ícone do RStudio. Eu vou abrir para vocês poderem ver como é que é o R aberto. Olha lá. Esse aqui é o R sozinho, que é vamos dizer assim, a interface hostil que eu falei para vocês. Não tem nada, que já é o lugar para digitar código e tudo mais. É sinal que funcionou a instalação, não vou entrar muito tempo explicando isso. Vou fechar. Ele vai me perguntar se eu quero salvar a imagem de área de trabalho, depois eu ficar o que é isso, vou botar não, depois eu explico. E agora eu vou instalar o RStudio. Mesma coisa, o RStudio vai me perguntar um pouco mais de coisas, assim, ó, também tem português instalador, vai me perguntar onde eu quero instalar. Vejam que ele é muito maior do que o R, vai ficar 1.3 GB instalado. Vou deixar ele instalar quietinho. Não tem nada demais acontecendo, ele vai simplesmente fazer aí o processo de instalar tudo que ele precisa. No meu caso, ele está removendo o RStudio anterior. Faz sentido, né? Porque ele vai ficar com 2 copiados. E aí, depois que ele está extraindo tudo, vai passar por cima.
Você vê que ele é um pouco maior do que o R, e ele demora um pouquinho mais para instalar. Mas qual que é a vantagem? Ele traz uma série de pacotes já pré-instalados, recursos para você importar dados, então ajuda bastante, tá? Ele vai ficar instalando aí. E observem que tem uma quantidade grande de arquivos. Então, assim, o RStudio, gente, é uma coisa que ele é mais pesado que o R. Então, às vezes, as máquinas que a gente está tentando fazer coisas não ajudam muito. O RStudio que roda na nuvem, ele desloca o processamento, uma parte do processamento para o servidor, né? Então, a máquina mais fraca consegue usar. Inclusive, roda em tablet. Você não tem RStudio para tablet, mas você pode abrir na web, no seu tablet, por exemplo, ou no notebook mais fraco, ele também vai aguentar. Falando bastante coisa, né? Então você vê que não tem mistério, você pode concordar com tudo que ele deixa você instalar, não tem nenhum senão, nenhuma exceção. Pronto, instalou. Dito isso, eu posso voltar aqui para vocês agora. E eu volto a poder mostrar para vocês o RStudio aberto, ok? Então, vamos lá, eu vou abrir o RStudio aqui e eu vou compartilhar com vocês minha tela novamente. O RStudio, gente, ele é um programa que ele foi feito com um público muito específico em vista, tá? Que é basicamente as pessoas que tinham interesse em continuar usando o R, mas achavam o R muito hostil. Um dia eu vou parar para mostrar para vocês só como é que o R funciona sem o RStudio. Hoje eu não vou fazer isso, eu vou torturar vocês se eu fizer isso, e realmente ele é muito hostil. Mas, aqui, com o R aberto, vocês vão entender um pouco como é que é a dinâmica dele funcionando. Todo mundo está vendo o R direitinho aí? Eu deixei a fonte um pouco maior para poder dar a leitura, tá, gente? Então, o que acontece? O R, ele tem, vou abrir um arquivo novo qualquer aqui, 4 abas principais. Aqui é o que a gente chama de console, que é uma área interativa, que eu consigo conversar com a linguagem R sem ele gravar o que eu estou fazendo. É como se fosse, por exemplo, uma área que eu escrevo o código do tipo assim, ó. Ele vai escrever e vai me dar a resposta aqui mesmo. Eu posso testar um código, sabe? É meio isso. Eu testo um código aqui, ele não fica gravado, eu tenho histórico do que eu fiz, mas ele fica aqui como se estivesse interagindo. Quando eu estou manipulando dados, às vezes eu quero testar uma coisa dos dados que estou manipulando sem que fique no meu código. Então eu posso testar aqui embaixo e ainda assim ele consegue ler os dados que eu estou manipulando, ok? Então tem essa vantagem. Na parte inferior direita, eu tenho a minha pasta de trabalho, os arquivos que eu estou vendo. Então, se eu salvo um arquivo no meu computador, ele vai ficar disponível aqui. Eu vou explicar com calma depois para vocês que o R o RStudio é um ambiente que prefere trabalhar com projetos. Então, assim, você trabalha com uma pasta com tudo dentro. Então, você vai selecionar uma pasta do seu computador que vai ter seus dados, o arquivo do R, as imagens, enfim. Todas as coisas ficam no mesmo lugar, então você consegue visualizá-las aqui. Nessa área também, veja, os gráficos que eu gerei, eles ficam aqui. Os pacotes que eu posso carregar ou que estão carregados também aparecem aqui, nessa área. A ajuda do R, ó. O que já trouxe para mim aqui? A distribuição normal. Todas as funções do R têm uma documentação super antiga, testada, validada, revisada, que explica como é que cada função da linguagem funciona, para que serve, explicação, inclusive, analítica, solução matemática, né? Referências, ó, de onde saiu essa explicação, e um exemplo aqui embaixo. Então, a gente vai usar muito isso aqui. Estou em dúvida de alguma coisa no R. Como é que eu sei, como é que eu faço esse print que eu usei, ó? Eu dou interrogação aqui, print, dou enter, ele carrega a ajuda do R sobre print aqui, ó. Então ele está explicando, vou falar isso com calma para frente para vocês, mas tudo que vocês querem fazer no R tem uma ajuda. Nada é feito no escuro, tá, gente? Tudo tem uma ajuda para você poder pedir. E quando você não acha aqui, você vai na internet, eu vou explicar vocês a usarem na internet para achar ajuda também, tá? Eu também tenho uma visualização aqui, às vezes tem infográficos interativos, ou você pode escrever um livro dentro do R, um artigo dentro do R, e você visualiza aqui, quando ele gera o artigo, o livro, o site, etc. E aqui é para apresentações. Eu faço slides dentro do R, por exemplo. Gente, você consegue fazer tudo dentro do R. Você faz um código só, uma pesquisa que gera o artigo, o slide, o PDF dos gráficos para poder submeter, não publica, tudo.
ele recebe formatação de... Existem templates de artigos dos principais periódicos do mundo. Os que não são padrão, por exemplo, que você tem, se é um evento que não é padronizado, você consegue exportar um arquivo do Word aqui, para depois diagramar no formato do evento. Eu quero fazer um site para mim. Você pode fazer o site no R, colocar, né, num servidor que a POSIT está de graça, você tem sua página. Então tem um monte de recursos, por isso que muito cientista resolveu usar esse negócio, que ajuda bastante, tá? Então essa abinha de baixo, essa é a aba da visualização, né? Arquivos, gráficos, pacotes, ajuda, visualização do que eu montei, artigo, livro, etc. E apresentações. Aqui em cima eu tenho as variáveis que eu carreguei. Quando eu carrego um banco de dados para cá, ele fica aqui para eu poder ver. Quando eu crio uma variável, aparece aqui também. Vou brincar com umas coisinhas rapidinho para vocês, se der tempo. Histórico das minhas ações, conexões com o banco de dados e tal. E aqui tem tutoriais para você seguir com R. Você consegue estudar o R dentro do RStudio também. Ok, gente? Então, basicamente, essas são as 3 áreas no entorno da área principal, que é essa aqui, onde a gente vai escrever código. Então, aqui, ó, esse aqui é um código do R. Se eu mandar salvar na minha área de trabalho aqui agora, eu vou chamar de hugo.r. O que vai acontecer? Ele apareceu aqui, ó, hugo.r agora. E como é que eu executo esse código? Eu venho aqui, ó, run. Se eu não tiver selecionado o texto aqui, eu tenho que vir aqui nesse segundo, ó. O que vai fazer? Eu vou vir aqui, seleciono o texto e dou run, por exemplo. Ó, ele executou esse código aqui embaixo. Então, o console é como se fosse o seguinte, eu escrevo um código aqui, ou escrevo o código aqui em cima, seleciono Ctrl Enter, por exemplo. Ele também executa, é um atalho para esse run que está aqui embaixo. Então, aos pouquinhos eu vou mostrando os atalhos para vocês e tal, mas na prática você edita código aqui, vê o resultado aqui se ele for um resultado textual, vê o resultado gráfico se ele for aqui, você vai ver os dados que você está carregando, as variáveis que você está criando nessa área aqui. Eu vou criar uma só para mostrar para vocês. Por exemplo, tá? Vou chamar aqui de nome Hugo. Observem que agora eu tenho uma variável chamada Hugo aqui nessa área e eu consigo, por exemplo, pedir para ele usar a variável em alguma coisa. Ó. Então eu mandei print nome, como essa variável existe, ela está aqui com o valor Hugo, escrever Hugo aqui embaixo. Então eu tenho, ó, ele sabe que é a mesma coisa, inclusive, né? Nome e tal. Vocês vão ver aos pouquinhos com uma planilha do Excel importada fica aqui, um arquivo CSV fica aqui, uma série numérica fica aqui, um vetor de dados fica aqui. Então a gente consegue aos pouquinhos ir entendendo que você escreve o código aqui, carrega os dados aqui, vê o resultado aqui, visualiza aqui. Ok, gente? São as grandes 4 áreas do R e onde a gente vai passar uma parte do tempo. Beleza? Eu tenho 2 minutinhos só para chegar mais ou menos perto onde eu queria, então a apresentação da interface é essa, da instalação é essa também. E aí vocês conseguem ver algumas coisas interessantes do R, para a gente poder acabar aqui. Primeiro, eu tenho, por exemplo, a informação de memória. Eu não estou fazendo nada ainda, tem 153 MB de memória ocupados aqui. Ó. Eu tenho a opção de uma vassourinha que limpa tudo que eu fiz. Ó. Ele apaga as variáveis. Eu consigo importar dados daqui. Ó. Excel, SPSS, Stata, texto. Também consigo trazer daqui. Então, assim, você, teoricamente, com o RStudio instalado, você não precisa de mais nada. Você fica aqui e não precisa fazer mais nada em lugar nenhum. É uma plataforma que resolve o problema das pessoas que querem trabalhar com R. Ok? Nós vamos poder, obviamente, vocês vão poder abrir o R de vocês, é diferente do meu. Eu já vou dizer por que está diferente. Porque eu escolhi uma aparência aqui de um tema que eu chamo de Drácula, para ele ficar um tema escuro. Tem outros temas aqui, ó, vocês podem escolher. Eu gosto do Drácula porque não fica tanta luminosidade na minha cara, né? Por isso tem esse nome, inclusive. Mas quem quiser trocar o seu, só vir aqui em Tools, Global Options. Ele troca aqui em Appearance qual é o tema. Você pode mudar a fonte, coisas desse tipo. Vou falar isso com calma com você no futuro também, tá? Tô só mostrando que tem gente que tem aversão à tela branca. Então já mudem aqui para Drácula. Pode adicionar mais temas também e tal, tá? E outra coisa que pode ser que vocês não estejam vendo isso aqui. Provavelmente vocês estão vendo a pasta Meus Documentos do computador de vocês para quem instalou o R. É normal. No próximo encontro vou ensinar vocês a criar uma pasta para trabalhar dentro. Por enquanto, hoje é normal que seja assim, ok? Pergunta, gente, nesse momento alguém tem? Tá tranquilo até agora? Eu queria... Diga, Thiago. Sim.
A diferença de você fazer um código, então, no console ou aí em cima, aí, que eu não sei qual é o nome desse lugar ascendente que você digitou aí, a No diferença editor é de que código. o editor de código propriamente dito, a diferença é que no editor de código ele salva o que você fez, o histórico. E no de baixo ele não salva exatamente só. Quer Mas dizer, é a ele resposta em código. salva. Ele salva, mas ele não salva, ele salva sequencialmente. Então, se o seu código tiver trechos que você repete 2 vezes, no console ele vai ter 2 vezes e no código principal só tem um, entendeu? Por exemplo, vamos Ele é o supor que histórico. só para entender isso, você, por exemplo, vamos supor que eu tenho são várias variáveis que eu quero tirar a frequência. Quando eu salvo no código em cima, ele apaga a anterior, é isso? Eu não entendi exatamente, não. Me explica isso. Não, o que acontece? Você consegue ver o histórico. Vamos supor que você fez um teste com um vetor de variáveis ali qualquer. E aí você esqueceu de definir o intervalo de confiança, por exemplo. Você pode executar de novo. No console, você vai ter o histórico dele feito sem o intervalo especificado, e a segunda vez que é especificado, você poder comparar. No código, não. Vai ser estático, entendeu? É como se fosse literalmente seu histórico. E quando você fecha o R, ele grava o histórico. Você pode voltar e ver depois. A diferença é que quando você abre o arquivo do R num outro computador, o histórico não vem. O histórico fica no projeto, entendeu? Então é como se fosse o seguinte: o código deveria ser a versão congelada da sua análise. E o histórico é como se fosse o processo. As idas e vindas, mudança de ideia, entendeu? As duas coisas acontecem concomitantes para mim na hora que eu estou Isso. executando, né? Você vê uma coisa e outra, independente. Mas Exatamente. em geral, se utiliza mais o que assim na programação? Porque você fez O editor de código. editor de O que código. acontece? Eu vou explicar como que eu funciono. Inclusive, assim, a gente tem gente funcionando diferente, tá? Como é que eu faço? Eu importo um dado, eu exibo a planilha na tela, que são coisas que são fixas, que elas não variam muito. Eu deixo no código já. Quando eu começo a explorar os dados, aí eu vou para o console. Quando eu encontro o que eu queria explorar, eu copio do console o código e boto no código. É como se fosse um rascunho, o console, sabe? Estou pensando, estou explorando, e quando eu estou satisfeito, eu subo com ele. Entendi. Entendeu? E isso é muito útil, tá, gente? Porque a gente bate muita cabeça aqui no R, e se você ficar apostando num código muito fechado, não ajuda. Tanto é que ele tem esse recurso de você executar o código num pedaço, por exemplo. Eu posso executar só isso aqui, ó. Se executar essa linha 5, quando eu seleciono e mando executar, ele não executou o print nome de novo. Eu também, quando eu faço isso aqui, ó, ele executa só 5. Então você pode. É muito comum você executar trechos de código. Então o console tem tudo que você executou, e o seu código tem pedaço que você executa ou não, por exemplo. Sei lá, você fez uma análise que deu certo, você não quer fazer de novo o começo dela, só dali para baixo. E assim você vai escolhendo qual parte quer executar. Ok? Perfeito, obrigado. Beleza. Para reprodutibilidade, inclusive, gente, de código, a gente costuma fazer esse monte de brincadeira de vindas. Eu estou satisfeito, eu limpo tudo e executo o código inteiro para saber se ele está sendo possível de ser reproduzido. Fale, André. Boa noite. Mas eu consigo executar o código primeiro no console? Opa, tá baixo, eu não estou te escutando. Eu acho, não sei se sou eu só. Eu consigo executar o código direto no console primeiro? Consegue, consegue. Tudo que você faz, imagina que o console, ele é o código do editor de código, ele é enviado para o console para executar. Entendeu? Ele literalmente copia e bota embaixo para executar. Entendi. Então, tudo que você consegue fazer no console, você faz no código e vice-versa, com a diferença que o console tem o histórico do que foi feito e o código não tem. Ok? Ok. Joia. O que mais, gente? Mais perguntas? Tá tranquilo até aqui? Quem tentou instalar o R aí deu certo? Já conseguiu abrir? Viu essa tela mais ou menos igual a minha? Já abri, até também quis logo botar preto também, porque tava até procurando enquanto você falava, porque tava muito branco. Tava Dói, né? testando aqui, mexendo, mas deu certo aqui. Legal, ótimo. Nós estamos, gente, aqui em 15, né? 16, 15. Vou lembrar todo mundo que chegou depois, talvez, para não esquecer do formulário de frequência, porque já estamos mais ou menos no horário de eu fechar ele. E aí, se ninguém tiver mais perguntas, o que eu vou fazer? Estou gravando ainda? Eu vou dar uma passadinha em coisas que dá para fazer com R nesse tempinho que falta, mas não vou gravar essa parte, tá, gente? Vou deixar parando aqui para a gente ficar com conteúdo redondo do que eu fiz hoje. E no encontro que vem a gente volta a falar desses detalhes do RStudio. Dever de casa para todo mundo, quem quiser ficar tranquilo para acompanhar da próxima vez. Conseguir instalar o R
instalar o RStudio, abrir e parar nessa tela aí. Tentar escrever o print Hugo ali, print seu nome, só para você ver como é que é, também ajuda a salvar o arquivo. Isso não estraga, não tem como dar errado, então é mais para vocês poderem se ambientar. No próximo encontro eu vou gastar um tempão mostrando coisas do R para vocês, tá? Diga, Thiago. E, curiosamente, assim, eu coloquei aqui no editor de códigos aqui, na hora que abre não aparece 1, 2, 3, 4, 5, igual você, essas linhas. Ah, você tá vendo isso aqui só, provavelmente. Quer ver? Só assim, ó. Não, isso. Essa Não, tela grande aqui. não foi console, não. Na hora que eu coloquei aqui, eu não fui compartilhar, mas Antyro também, um ali, mas ele não aparece. Apareceu umas informações do R aqui embaixo, não é isso? Oi? Tem as informações do R aparecendo embaixo. Não é isso não. No próprio editor mesmo, assim, né? Porque tem essa janelinha sua aí em cima aí, e ele abre ou fecha aqui. Quando você abre ele para aparecer esse editor de texto, o meu não aparece com 1. O número 1, essa é a sequência da linha. Ah, mas é porque talvez você não abriu como arquivo do R. Você veio aqui, arquivo novo, deu R-Script, é isso? Aí, cara, eu só abri quando eu abri o bendito do RStudio, ele vem. Ele vem mas no console. Aí eu baixei aqui para aparecer esse editor de código, ele não me dá esse faz o número. seguinte, não se preocupe se não, a gente vai fazer ela semana que vem. Cara, isso ignora, porque na verdade ficou pretinho aqui. Tá? Não, na verdade é pequena. Esquece que eu falei, desculpa. Não, tranquilo, para todo mundo. Tem a ver com a cor, na verdade, em que cima. não era outra, que não cliquei naquele Drácula, aí ficou escurão assim, né? Entendi. Então, tá bom. Quem tiver querendo saber o que chega nisso aqui, file, new file lá em cima, R-Script. Cria um script do R primeiro, gente, não escreva outros arquivos não, que tem uma farra de arquivos ali para escolher, que ela é mais confusa, tá? Então, posso tentar fazer só isso aí, para vocês verem o que eu fiz aqui agora, e ver como é que vocês escrevem um arquivo novo, ou Ctrl-N também dá, tá? Ctrl-Shift-N, desculpa. Ele abre um arquivo novo. Ctrl-Shift-N, cria um arquivo novo, ok? Vou interromper aqui a transmissão só antes de mostrar isso aqui para vocês, ó. Quando vocês tentam fechar o R e não está aparecendo para vocês, tem uma janela que ele pergunta se você quer salvar Workspace Image. Não precisa salvar agora, no futuro a gente vai precisar salvar. Para vocês não está aparecendo, porque eu não estou compartilhando a minha tela do Windows, então ele não mostra a janela de diálogo. Mas ele vai mostrar um Save Workspace Image, uma pergunta. Não precisa dar save, pode dar don't save agora, e aí vai fechar o R, certo? É normal que isso aconteça. Vou parar a gravação aqui agora, que aí já pode ficar só com a